Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos, nos dá graça, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ensinando-nos a te servir com mais graça cada dia. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos. Abençoe e guarda todos os teus servos em todo lugar. E os nossos queridos que trabalham, Senhor, na Escola Bíblica Dominical, tome em tuas santas mãos. Alunos, professores, superintendentes, secretários, todos, meu Senhor, que se empenham neste trabalho, ajudando e guardando, assim como os escritores, comentadores, ó Deus, aqueles que produzem o material que usamos. Querido Pai, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para contribuir com a Escola Bíblica Dominical, a lição número 8 e o tema, a mordomia do tempo. Mordomia é administração, mordomia é a forma como nós lidamos com aquilo que está sob o nosso controle, sob o nosso comando, sob a nossa autoridade. Portanto, a mordomia do tempo é um tema muito especial, porque Deus nos deu tempo. Eu costumo dizer, sou um tanto complicado nisto, mas eu costumo combater o descaso, a indiferença na minha congregação em relação aos presentes, aos meus irmãos, alguns muito descuidados, alguns muito descuidados. A gente sabe que existe um grande descuido e eu cobro de uma forma sensata. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós temos condições de administrar o nosso tempo de uma forma mais sábia, mais satisfatória. Eu louvo a Deus porque tenho feito alguma coisa, tenho administrado razoavelmente bem o meu tempo. Mas, se quisesse, com um pouco mais de esforço, ainda faria mais alguma coisa. E eu que me acostumei a andar só, fazer as coisas só, trabalhar só, eu tenho mais tempo ainda. Porque quando as pessoas não criam este hábito, elas ficam à mercê de ter companheiros para ir, para fazer, para ajudar, para estar ao lado. Quando a pessoa se policia e se educa para fazer isto, como aconteceu comigo, eu me eduquei para viver só, para trabalhar só. Se tiver uma multidão, ótimo. Se tiver sozinho, sai assim mesmo. Então, o meu trabalho é assim. Eu administro razoavelmente o tempo. E o tema é este, é muito bom. O texto áureo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Verdade prática. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Deus nos concedeu e nos concede. Deus nos deu tempo. Eu que estou nessa altura da vida, Deus me concedeu o tempo da juventude, Deus me concedeu o tempo da constituição da família, Deus me concedeu o tempo da produtividade, produzi muito pouco, mas o tempo da produtividade, vivi a vida como comerciário, e Deus nos concedeu esse tempo. E continua nos concedendo o tempo de vida, portanto, somos mordomos. A leitura em classe é Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nós temos a felicidade de aprender na palavra de Deus. Você precisa e eu também. Então, a leitura aqui, Eclesiastes 3 e 1. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Algumas versões diz saltar, ou saltar de alegria. No versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Todos vocês, todos nós, já experimentamos boa parte. E alguns que serviram como militares, que serviram como em algumas funções mais específicas, podem ter fechado todos os quesitos. Mas o tempo de rasgar, claro, o sujeito tem, principalmente as donas de casa. E outrora não tinha, no tempo que não se tinha tanta facilidade com as coisas, rasgavam-se roupas velhas para fazer pano de chão. Alguém já experimentou isto? Então, é a mordomia do tempo. O nosso tema é interessante e nós vamos aprender juntos. Aqui na introdução diz, segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No tempo original, no plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. O plano original. O homem foi criado para viver infinitamente, mas após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição, estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. A sua mordomia, sua administração e proveito. O primeiro tópico é o conceito, conceitos importantes. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes. Adorei esta definição. Medida arbitrária de duração das coisas. Muito boa. Época determinada. Ele é a duração dos fatos. O tempo é a duração dos fatos. Durante o tempo da juventude acontece toda aquela beleza que vocês experimentam e eu já experimentei. Durante o tempo da velhice vem as dores, o condor, é o tempo do condor. Condor aqui, condor ali. Então, as coisas mudam bastante, mas em cada tempo se inserem determinadas realidades. E aqui nós vamos aprender os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é empregada. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal, etc. É muito bom. O escritor, ele é muito bom. Ele é muito preparado e, além de tudo, prático. O segundo item aqui, neste primeiro tópico, meus amados irmãos, é o tempo na Bíblia e na teologia. O tempo na Bíblia. E gostei muito, é prático, é fácil e também muito conveniente a nós, muito apropriado, oportuno. Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. Gênesis 1:14. Nesse aspecto, o homem também buscaria seu Criador no tempo,
Atos 17, 26, 27. Aqui é Paulo falando aos atenienses. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia a sua origem, começo e muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos no tempo. Vejamos. 2.1. No princípio, me lembro, em 1996, eu escrevi meu primeiro livro pequeno. Eu escrevi pouca coisa, eu nunca tive condição de editar coisas maiores. Mas o meu primeiro livro, que era Teologia Bíblica Elementar, foi escrito e eu andei muito, eu acho que poeticamente, nesses temas sobre a eternidade. Eu dei definições que nunca tinha aprendido, foi bem interessante. Depois eu tentei consertar aquilo ali, tentei mudar alguma coisa, mas também não tinha muito o que mudar, eu teria que refazer tudo, deixei para lá. Usei assim como livro-texto durante alguns anos, pelo menos 6, 7 anos, eu usei na nossa pequena escola, eu usei aquilo ali como livro-texto. Meus alunos, na época, desenvolveram bastante, eu louvo a Deus por eles. A maioria, os que me escutam, os que me veem, os que me escutam, os que assistem minha programação, eu tenho a grata satisfação de ter aprendido e também, eu acredito, de ouvir, porque eu os coloco na posição deles. Eles estão, na grande maioria, todos acima de mim. Todos estão muito bem colocados, todos estão muito bem posicionados, tanto na presença do Senhor, na igreja do Senhor, quanto socialmente. Louvo a Deus pela vida de meus filhos na graça. Então, nós vamos aqui à questão do princípio. No princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No hebraico, a expressão no princípio, Bereshit, às vezes eu brinco, as poucas coisas que eu aprendi em hebraico. Bereshit, Bara, Elohim, Eretz. A gente aprende determinada coisa e, se não praticar, esquece. E as línguas também são assim. Bereshit, no princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido. No princípio, reportando-me ao meu livro de 1996, no princípio eu coloquei, inclusive, de eternidade a eternidade. O princípio, ele vai de eternidade a eternidade, fechando, como se fosse uma, eu me lembro, minhas ilustrações, como se fosse uma seta de um arco, uma seta para utilizar em arco e flecha, é uma flecha daquelas, e uma das ilustrações é a flecha, e no outro a flecha se fecha, formando um ciclo. Então, a ponta da seta encaixa na cauda da seta, e, portanto, o princípio de eternidade é eternidade, quando não envolve o ser humano e a obra finita. Então, aqui, a maioria dos estudiosos vê como um tempo indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu kairos. João 1:1 expressa esse mesmo princípio. João 1:1 expressa o mesmo princípio, ele traz a mesma realidade aqui sobre o Bereshit. 2.2, Ion, a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano, é o dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Ion. A mordomia do tempo insere nesse dia, nesse Ion, dia, Ion, o dia natural, um dia que tem amanhecer, entardecer, anoitecer, um dia que tem começo, meio e fim, um dia que dá lugar a outro dia, como diz o Salmo
19. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Portanto, aqui nós temos Ion, um dia, Ion. 2.3, Cronos, grego, Novo Testamento. Cronos é o termo grego para tempo que pode ser medido, tempo que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo da nossa duração. Quando Jacó foi entrevistado lá pelo faraó, o faraó perguntou: quantos anos você tem? Qual é o tempo da sua vida? E ele falou do seu tempo daquela maneira, tempo sofrido, né? Não era moleza, não, para o Jacó. Jacó tinha uma experiência muito grande e nos dois continentes. Ele tinha estado, nasceu e se criou no Oriente Médio, na região de Canaã. Na maior idade, vai para Harã, já ali na região da Mesopotâmia, e quando, na velhice, vai para o Egito, onde morre. Portanto, ele tem uma vida bem marcada, o seu tempo foi bem consumido e também bem consumado. Então, Cronos é esse tempo, o tempo do homem, o tempo definido. Na teologia é considerado o tempo do homem. Isto é, o tempo cronológico, além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas, milênios e assim por diante. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículos 12 e 14. Moisés, este salmo é atribuído a Moisés, e, na verdade, ele tinha experimentado, ele tinha vivido. O Moisés tem a vida dele dividida em três períodos, três fases. Ele tem os primeiros 40 anos entre o nascimento e a fuga para Midian. Naquele período, ele tem o seu início com a mãe, que era simplesmente ignorado pela princesa, lá pelo palácio de Faraó. Ninguém sabia que aquela mulher era a mãe biológica de Moisés. Para a princesa, para o palácio, aquela mulher era apenas uma mulher da família dos hebreus, que, por não ter opção de vida, por não ter recursos, quem sabe, para ganhar uns trocados, ela se prontificou a cuidar daquele menino, mas, na verdade, era a mãe, era a mãe biológica do menino, e foi formar naquele menino um caráter que se manifestaria depois. E o Moisés tem, portanto, a sua primeira fase de vida envolve os 6, 7 anos. Tudo indica que ele vai para o palácio lá com 6, 7 anos, e foi neste período que ele aprendeu a história do seu povo, foi neste período que ele aprendeu tudo e foi também comprometido a guardar o segredo. E depois ele tem 40 anos em Midian, eu diria 40 anos de serviço bem tranquilo, onde havia uma relativa calmaria na sua vida, e depois ele tem 40 anos sufocantes na condução do povo de Deus. Apesar de ter todo aquele sofrimento, tinha a grandeza de falar com o Senhor, do Senhor falar com ele. Foram os anos mais produtivos da sua vida, muito embora também os mais provados, o tempo de maior provação. Esta noite, a noite passada, eu dando a doutrina com base em 1 Pedro 4, ali dos versículos 12 a 19, quando Pedro diz: amados, não estranheis as provações que vêm sobre vós, como se fosse realmente uma coisa estranha. Não é estranho. Estranho é o mundo amar, gente. O mundo amar você é estranho. Você amar o mundo também é estranho. Não é natural a gente amar o mundo e muito
muito menos esperar que o mundo amasse a gente. Com base no que o Senhor Jesus ensinou, João 15, o mundo odiou o Senhor Jesus e também nos odiaria. E ódio gratuito. Não precisa o crente fazer malandragens, trapaças, maldades para ser aborrecido, basta ser discípulo. Hoje eu conversando com um cidadão, e ele se referindo a uma pessoa que eu conheço, das nossas igrejas, e ele dizendo, eu gosto daquela pessoa, eu gosto do fulano. Ele não fala, não quer induzir a gente a ser crente, não quer, ou seja, ele não me evangeliza. Agora, a gente tem conselho da palavra de Deus, que o mundo deve ser perturbado até por nós, no sentido de, se o mundo se perturba com a verdade, então perturbemos o mundo pregando a verdade. Então, aqui, meus amados, é o primeiro tópico, mas ainda tem o 2.4 aqui, que é o Kairos. Kairos. Aqui, o Kairos é bem interessante, porque é o tempo de Deus. Então, nós podemos, neste primeiro tópico, nós podemos ver aqui Bereshit Yom Cronos Kairos. Bereshit Yom Cronos Kairos. Bereshit, um tempo indefinido, Yom, um dia, que é referencial para semana, meses, anos e milênios, portanto, e o Cronos, que é o tempo cronológico que envolve os acontecimentos, e agora nós temos o Kairos, um tempo que está sob o controle do Eterno. Kairos, o tempo de Deus, que pode ser definido por ele mesmo, só pode ser definido por ele mesmo. O apóstolo Pedro revela que para Deus, o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Aí vem aquela maravilhosa citação de Pedro no capítulo 2 da segunda epístola. Aliás, no capítulo 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro falando sobre aquele posicionamento do descrente lá. Ora, desde que eu conheço a história aí, todo mundo está falando, Jesus vem, e as coisas continuam do mesmo jeito. Então, trabalhar, deixa de negócio, Jesus vem. Era mais ou menos isso. E ele diz, amados, não ignorem, um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. Esse calendário de Deus revelado a Pedro é muito importante. Mas por quê? Deus tem a eternidade ao seu dispor. Deus é infinito, Deus não tem nenhuma preocupação com o tempo no sentido, no que diz respeito à sua própria existência. Enquanto que nós precisamos ter cuidado, porque o tempo passa e alguém vai ter muito que reclamar. Se eu pudesse, não dá. Eu gosto muito de cantar os nossos hinos, louvo a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos e irmãs que fizeram música e estão aí na harpa cristã, hoje, infelizmente, desprezível por esta geração que não conhece, nem uma boa parte desta geração não sabe quem é Jesus. Uma boa parte desta geração, eu estou me referindo à minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Boa parte não sabe quem é Jesus, porque nunca experimentou o novo nascimento. Boa parte não é pentecostal, não é pentecostal. Se alguém falar línguas ao lado dele, pode aborrecer ou despertar curiosidade, simplesmente. E se alguém profetizar, eles não acreditam. Ou seja, esta geração de assassinos da igreja, ela não tem contribuído, tem desprezado essa coisa. Mas ali, naquela música, nós temos maravilhas de expressões a respeito do tempo. Tem uma das músicas que diz,
que me dera reaver o tempo perdido para empregar na obra do Senhor. Não tem, não, isso não recupera. Passou, passou. É, não tem, não tem, não existe esta arte, não existe esta oportunidade de recuperar o tempo. O que existe é, pelo menos, ser sensato no que falta, no que resta, no tempo que ainda tem. Então, aqui ele falando sobre, naquele período, já tinha alguém, né, então, desde que eu escutei, me converti, que tem isso aí. E o tempo, Jesus não veio, é assim mesmo, não tem isso não. Aí ele diz, amados, não pense assim, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. Eu, com base essa instrução das Escrituras, eu fico pensando, nós estamos ainda no final do primeiro, aliás, no final do segundo dia da ressurreição de Jesus. Tendo esta instrução como verídica, como base, nós estamos no segundo dia, porque tudo nos leva a crer que Jesus foi morto, sepultado e ressuscitado por volta do ano 29 da era cristã, da chamada era cristã. Por volta do ano 29, se realmente ele nasceu naquela transição, por volta do ano 4, antes de se notabilizar a contagem AC e DC. Então, se ele realmente nasceu naquele período do ano 4, então a consumação da sua obra é por volta do ano 29. Então, nós ainda não faríamos, ainda não estaria com 2000 anos da morte de Jesus. Só daqui, portanto, daqui a 10 anos, que teria que completar, fechar o segundo dia na contagem de Pedro. Glória a Deus. Eu gosto de pensar. É bom pensar. Você não pode ser perverso. Pensar uma coisa, registrar, colocar ali um ponto e colocar como ou como uma determinação filosófica ou como uma revelação, que ainda seria muito pior. É muito pior quando alguém escreve alguma coisa, pensa alguma coisa, produz alguma coisa e vai atribuir a uma revelação do Espírito quando não houve. É falso testemunho e é muito pior. Então, esse tempo diz-lhes, não, aí o Senhor Jesus diz, também ensinou, Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, kairos, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, Atos 1:7. Então, aqui é kairos. Então, nós temos bereshit, princípio, um tempo indeterminado, um tempo indefinido. Nós temos Yom, o dia de 24 horas, que é a base para a contagem de semanas, meses e anos, o tempo em si. Nós temos o Cronos, o tempo cronológico, no qual se inserem os atos da própria revelação de Deus, e nós temos o Kairos, o tempo eterno, o tempo que não está sujeito à nossa avaliação. Então, meus amados, é bom aprender? É. Eu me sinto muito bem. Quando eu não estou ensinando, eu estou aprendendo. O segundo tópico é a mordomia do tempo. Remindo o tempo, primeiro item. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso, a palavra de Deus exorta-nos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolo, idiota, não jogando tempo fora, não como nécios, mas como sábios, remindo ou ganhando ou preservando o tempo. Remindo, ganhando, preservando, conservando o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 15, 16. Segundo o relatório,
2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. A exposição, a publicação do Global Digital, o Digital Global, de 2018, traz esse dado. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Quando se tem atividade intensa com a questão da rede social, eu fui um analfabeto digital até os 60. Agora vou fazer 67, portanto, faz 7 anos, vai completar 7 anos em dezembro, que eu uso o computador. E durante este período, eu não fiz um único curso. Eu simplesmente usei o cursor. Eu não fiz um único curso. Eu havia feito cursos no passado para conhecer o hardware, um software. Eu fiz um curso numa escola boa que tínhamos aqui em Fortaleza, Padre Champagnat, não sei se ainda existe essa escola, era uma escola muito boa, e eu fiz curso, eu aprendi ali, eu não tinha computador, mas eu queria eu sempre aproveitei muito bem o meu tempo. Dá tempo fazer um curso? Dá para me fazer um curso? Dá. Bom, eu não tinha computador, eu só usava o computador da escola, mas eu aprendi a fazer alguma coisa, fazer alguns desenhos ali naqueles, esqueci agora, mas eu aprendi a fazer alguma coisa, eu criava alguma arte, alguma coisa. E aprendi a digitar, não praticando, ficava uma coisa meio estranha. E já tinha, quando eu comecei, eu fiz isso quando eu tinha 45, e eu comecei a usar com 60, 15 anos depois. Dá para se lembrar de quê? Quase nada. Então, e depois eu não fiz curso nenhum, só o cursor. Mas a gente, com um pouco de inteligência e muita dedicação, a gente consegue superar grandes dificuldades. Não esqueçam esta ordem. Um pouco de inteligência e muita dedicação. Agora, se você tiver muita inteligência, pode até se dar o luxo de dedicar-se pouco, mas eu não aconselharia. No meu caso, um pouco de inteligência e muita força de vontade. Supero muita coisa. Aqui, meus queridos, o item 2 é contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 19, versículo 12. Como eu falei, esse salmo é atribuído a Moisés. E neste salmo há uma exposição da nossa fragilidade, da efemeridade da nossa vida. A nossa vida é 70 anos. Se alguém, pela sua robustez, chegar a 80, a melhor parte, o tempo, este adicional de vida, seria o tempo dos cansaços, o tempo de estar fatigado, o tempo da canseira, dores, problemas vários. Isto era uma consequência, lembrando que, apesar de Moisés ter vivido cerca de 500 anos antes de Davi, Davi morre com cerca de 71, 72 anos. Completamente arruinado. Fisicamente arruinado. Por quê? Davi foi um homem muito sofrido, ele foi um combatente, ele foi um fugitivo, Davi foi um homem muito sofrido. E teve um trabalho muito árduo na condição de rei, reinando para desarmar as bombas do Saul.
foi muito difícil, é tanto que ele fez muitas guerras, foi uma das razões do impedimento em relação a construir o templo. E ele tinha, na verdade, cerca de 72 anos. Bem provável, é muito provável que ele não tenha completado 73 anos. Então, estava novo na idade e arruinado no estado, tanto pelos seus sofrimentos, o acúmulo de provações, quanto pelas enfermidades. E o mesmo se dá com Salomão. O mesmo se dá com Salomão. Morre praticamente na mesma idade do pai, e o estado parecia ser melhor, porque ele, como o seu nome real indicava, foi um rei pacífico. Ele não teve, pelo menos no começo da vida, ele viveu bem, foi muito bem criado, muito bem tratado. A mãe era uma mulher muito especial, muito cuidadosa com ele, porque também era muito ambiciosa, tinha objetivos práticos claros. E Salomão não teve o sofrimento de Davi. O sofrimento de Salomão foram os últimos anos, os últimos 20 anos de sua vida, mas foi sofrimento advindo das suas peripécias, das suas, digamos, imprudências, porque o cara cria um harém enlouquecedor, aí tem filhos demais, problemas demais, e fisicamente também ele se esgastou muito. O exercício do poder, ele é desgastante. E quando o sujeito, nesta sua lida diária, ele ainda perde a comunhão com Deus, que foi uma tragédia na vida de Salomão, foi uma infelicidade na vida dele, então, ali à medida que ele se afasta de Deus, os problemas se aproximam dele e ele fica muito fragilizado. Então, a gente aprende, meus amados irmãos, a respeito do sofrimento das pessoas e a realidade das Escrituras. Ensina-nos a contar os nossos dias para não agir embrutecidamente. Será possível contar os dias? Entender que são limitados, finitos, terrenos, é conscientizar-se de nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Eu confesso a vocês que eu passei muitos anos tendo dificuldade para entender determinados ensinamentos de Jesus. Nós somos discípulos, nós somos alcançados pelo poder do Senhor, somos instruídos a buscar a sua orientação, o seu revestimento, e mesmo assim tem que aguardar o dia do mal, porque o mal vai chegar. O mal, quando não chega em forma de perseguição, chega em forma de definhamento. Quando o mal não chega em forma de sofrimentos impostos, vergonhosos, problemas graves em família, coisas assim, ele vem em forma de limitação. Mas não tem. Ninguém morre de sarado. Você pode até morrer de gordo, porque gordura não é saúde. Mas sarado, não. Ninguém morre de sarado. Ninguém morre de forte. O sujeito morre de frágil. Pode ser gordo, pode ser grande, pode ser novo, pode estar aparentemente saudável, mas ninguém morre de forte. Ninguém morre de sarado. Quando se morre é de frágil. Então, é o que ensina a palavra de Deus. Não se deve estar preocupado, desesperado, mas a geração atual é uma geração fominha, uma geração mesquinha, uma geração que, se conhece Deus, faz muito tempo que deixou de confiar, porque é um desespero. Nós que ministramos e administramos a igreja, a gente sofre horrores. Hoje, a minha experiência atual, ela é terrivelmente
ela é, ela, ela é muito desgastante, porque é uma comunidade pequena, uma igreja pequena. Eu não gosto de comunidade. Comunidade é quem tem vergonha de ser crente. Mas é uma igreja pequena que passou por uns processos de demolição virtual e real, e ficou umas pessoas muito desencorajadas. Elas perderam a capacidade, a coragem de lutar para se impor, para sobreviver, e muitas delas parece que não acreditam nem em si. E isto, para mim, é um suplício, para mim é uma provação amarga, porque eu acredito em mim, eu acredito que é possível. Você tendo apoio, você pode ir muito longe, mas não tendo, você querendo aquela história, um pouco de inteligência e muita força de vontade, você chega onde muitos não chegaram. O terceiro item aqui do segundo tópico, meus irmãos, é a prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens, prestar contas dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Eita, dia de vergonha. No tribunal de Cristo vai ter gente envergonhada. Recebeu bens materiais, fechou a mão, não abençoou nada, não ajudou nada, não fez nada. Recebeu a bênção e reteve e só serviu para si e às vezes não a contento. Tem gente que é tão difícil nisto que nem usufrui o que Deus lhe deu. Então, um dia de vergonha para quem tinha bens e não ajudou quem não tinha, para quem tinha bens e não empregou no reino de Deus, para quem tinha saúde e não fez coisa nenhuma, para quem tinha capacidade e ficou no canto, sem fazer nada, sem dizer a que veio. Vai ser um dia de vergonhoso terror. É bom frisar para crentes novos, você que está começando, você que... No tribunal de Cristo não sai ninguém para a condenação. Não sai. Ali, se estiver no tribunal de Cristo, é só para julgamento dos atos, dos fatos, dos feitos. Mas alguém vai sair dali sem nada, porque recebeu tudo e não fez coisa nenhuma. Ou então fez para aparecer. Eu fiz para aparecer. Eu vou mostrar que eu também posso. Cadê? Quem é que está conduzindo essa igreja tão grande e tão bonita? Ali é o Zé. Pois eu vou fazer uma do outro lado, para o Zé ver que isso é maligno. A obra de Deus não pode ser uma obra de competição. Então, contar os nossos dias, prestar conta, servir a Deus com o tempo é prudente. Tudo que nós administramos com relação ao nosso corpo, às faculdades físicas e emocionais e corporais. Tem corporais aqui, não, mas do nosso corpo. Quem usa o corpo como mercadoria, quem usa o corpo como meio de fazer o mal, é um terror. E esses muito dificilmente estarão no tribunal de Cristo, apesar da grandeza da misericórdia, porque o sujeito pode fazer. Eu me impressiono com Deus e com as Escrituras. O cara como foi aquele infeliz Manassés. Manassés foi um rei muito maligno, muito infeliz. Ele reinou cerca de 55 anos, passou cerca de 50 anos fazendo miséria. O Manassés foi uma espécie de rei da miséria. Ele foi o senhor miséria. Fez miséria durante 5 décadas. O tempo que eu tenho de fé, ele tinha de patifaria. E quando no final chegam os inimigos, enfiar um negócio no nariz dele, do jeito que fez com o boi, e amarraram ele. Os assírios sabiam humilhar como ninguém. E humilharam Manassés, amarraram Manassés como que amarra um jumento. Fizeram tudo que nunca ele imaginou que pudesse acontecer com um rei, principalmente um rei orgulhoso. Mas era Deus que estava proporcionando aquilo, ordenando aquilo, para dar uma lição naquele infeliz Manassés.
E os assírios também tinham outra coisa que não era prático deles. Eles dificilmente soltavam prisioneiros. Geralmente eles maltratavam bastante, depois matavam para servir de exemplo. Mas aí soltaram Manassés e deixaram Manassés voltar. E ele voltou com a mesma condição para continuar o seu reinado. Mas ele mudou totalmente. Em pouco tempo, digamos, 4 anos de vida, apenas um mandato presidencial no Brasil, 4 anos de vida consertada com Deus, Deus apaga todo o passado. Essa também é a minha esperança, que seja a tua. Porque o nosso Deus é assim, cheio de misericórdia. Mas crente sem futuro, que despreza a obra de Deus, que despreza tudo, possivelmente, muito possivelmente, não estará no tribunal de Cristo. Se tiver, é como alguém que foi salvo da fogueira, da fornalha, do incêndio, e é só com a roupa do corpo, ou só com a roupa da graça. Ok, meus irmãos. Então, o terceiro item aqui, aliás, o terceiro tópico, que é como aproveitar bem o tempo. Use o tempo para Deus. Primeiro conselho. Primeiro, use o tempo para Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, a oração, o estudo da palavra, que não podem faltar em nossa vida piedosa, em nossa vida de fé. Piedosa vem de pietas, no latim, enquanto fé vem de fide, também no latim, mas nosso linguajar é mais de fidelidade, portanto, fé, fidelidade, fiel, do que pietas e piedade. Mas, com isso aqui. Irmãos, eu sei uma coisa, Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão bom que não precisa, não é desfazendo o que o homem está. Não precisa se gastar muito tempo para ele manifestar a sua graça, o seu amor. Eu não sei se é porque eu nunca tive muitas coisas favoráveis. Eu, em pouco tempo, eu vejo meus irmãos, muitos irmãos, no dia da doutrina, aí fica em casa, só diz eles que é no azeite. É no azeite, aí lê a Bíblia, toma água, ora e chora e jejuma. Aí à noite ele está lá, às vezes eu nem sei o que acontece, porque eu louvo a Deus. Não é que o Senhor eu seja melhor do que os outros, ou Deus seja melhor para mim. Mas, irmão, Deus me deu uma corda tão longa para puxar água de um poço tão fundo que no instante eu encho. No instante eu encho o meu balde para servir as ovelhas do Senhor. Então, cada um tem uma forma de servir. Aqui no item 1.1, na oração, na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi, Daniel, oravam 3 vezes ao dia. Todo judeu tinha essa instrução. Não era só esses dois. Salmo 55 e Daniel 6. Jesus orava diariamente, Mateus 26, 41 a 44. Ou seja, o ensino acerca de uma vida rigorosa ou vigorosa de oração permeiam as Escrituras. Uma das coisas que me enche de júbilo lendo o Gênesis é a história do rapaz velho. O que é isso? Onde é que está essa história do rapaz velho? É o Isaac. Isaac, filho da promessa. Como filho da promessa, era filho dos cuidados do pai e da mãe. A mãe, já bastante velha, morreu. E ele, com cerca de 40 anos, o pai se preocupa com a questão da continuidade e manda buscar uma mulher para ele lá na Mesopotâmia, entre a parentela. Aí vem a Rebeca. E quando a Rebeca chega ali na região de Hebrom, onde está o Isaac, ela avista o Isaac antes que o Isaac avistasse ela, e ele estava vindo da oração. Então, as coisas da Bíblia Sagrada são sempre muito agradáveis para quem a estuda, para quem gosta de ler a palavra e meditar. O item 1.2, a leitura da Bíblia. A Bíblia declara que Davi tinha prazer
em ler a palavra de Deus. Salmo 119, 97. Escondê-la no coração. Salmo 119, versículo 11. Todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra divina. Eu acho bom a minha questão sempre, eu fui muito limitado com dinheiro, com tempo, com muita coisa. E o que os outros fazem quando se tranca, eu faço no ônibus lotado. O que os outros fazem parados lá, contemplando o céu, ou imaginando, sei lá, de que forma, eu faço trabalhando. Eu faço trabalhando. Ainda ontem eu fui dormir de quarta para quinta sem a palavra da doutrina. Mas aí amanheci ontem e eu tenho a responsabilidade, eu tenho a obrigação, eu tenho a quem servir, eu preciso trazer um prato bem servido, bem feito. Aí começo só a falar com Deus, andando mesmo, para cima e para baixo. Falo com Deus e à noite. E como é que é? E qual é a mensagem? Ainda não tem. Aí Deus me dá a mensagem. Às vezes Deus me dá o tema e eu tenho que buscar o texto. Aí Deus me dá o tema. Deus me dando o tema, está feito. Às vezes, quando eu estou lendo, quando eu estou parado, lendo, Deus me dá um texto. Quando eu estou andando, às vezes no meio do mundo, atrás de coisas, atrás de gente, aí Deus me dá o tema. Deus me deu o tema, eu já fico tranquilo. Mas tranquilo, completamente tranquilo. Às vezes eu não sei onde é que eu vou ler, mas eu sei que o tema é aquele. Então, meus queridos, é bom andar com Deus, falar com Deus, e em qualquer circunstância Ele está presente. Você intenta, quando você intentar, não é atentar, quando você intenta, quando você cria a intenção de ir a Deus, Ele vem a você. E é muito bom. Então, na leitura da palavra, o Davi tinha esta facilidade. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar. Ler a Bíblia como uma leitura. Eu li 4 capítulos, eu li tantos capítulos. Pode ler à vontade, mas tem que saber o que está lendo. Ontem, a minha aula para os meus alunos do curso teológico, eu li Gênesis, capítulo 8, versículos de 1 a 4, falando sobre a arca no Monte Ararat, nas montanhas do Ararat, sobre um dos montes do Ararat. E depois eu fui para Isaías 37, falando sobre a terra de Ararat. E depois, Jeremias 51, os reinos de Ararat, para trazer uma aula profunda sobre a região da Europa Oriental, região do Ararat. Então, é bom ler, maravilha, mas não só ler. Você lê, você estuda. Eu preciso, pelo menos, também estudar. Aqui, o obreiro precisa fazer isso. Por quê? Ele precisa de edificação pessoal. Edificação pessoal. Como bem um preparo da doutrina, o ensino, a exortação, a orientação e advertências à Igreja de Cristo. E tudo isto nós temos necessidade de estar habilitados para fazer. A igreja está passando por o seu momento mais trágico. Há 28 anos eu iniciava meu trabalho de rádio. Era só 1 hora, dia de sábado. Aí, muita audiência muito boa, a emissora muito grande, cobria praticamente todo o Nordeste do Brasil. E eu recebi muitas ligações de outros estados, na época não usava computação. Aí recebi muita ligação de outros estados, e eu tinha muito boa audiência, e muita gente, pessoas descrentes, ligavam, e muitas vezes eu fazia oração e dizia: você que ouviu, procura uma igreja vizinha à sua casa, aí deve ter uma igreja. Eu dei referência tríplice. Eu sou da Assembleia de Deus, mas pode ter uma igreja batista, uma igreja presbiteriana,
ir a uma Assembleia de Deus aí, que tem Assembleia de Deus em tudo que é rua. Então, procura a igreja perto da sua casa. Hoje eu não faço isto. Continuo nas emissoras, são 2 emissoras, a audiência não é tão grande, essas 2 emissoras, mas eu continuo fazendo segunda, quinta e sexta, e terça e quarta eu faço apenas vídeos, mas eu não mando, porque pode ter uma armadilha ao lado da casa dele, com o nome de igreja e inclusive com o nome de Assembleia de Deus. Armadilha. As minhas experiências ruins, eu às vezes exponho. Um sujeito passava por mim, a paz do Senhor para cá, paz do Senhor para lá, e eu tentei descobrir, identificar aquele. Eu digo, o irmão congrega onde? Aí ele disse um nome estranho, de uma igreja estranha. Eu disse, quem é o pastor dessa igreja? Sou eu. É? Mas o irmão conheceu Cristo aonde? Aí ele citou outra igreja. E essa igreja que eu passava, eu abominava passar. Eu abominava passar em frente dela no dia de sessão, que aquilo não era culto. O atabaque comendo de esmola, uma gritaria mais miserável do mundo. Depois ele demonstrou por que fazia aquele horror. Era um adúltero que estava ali enganando feiticeiras disfarçadas. E o resultado... Aí ele disse, não, é padrão Assembleia de Deus. Eu disse, e o irmão congregava onde? Quando ele disse, eu digo, não, irmão, aquilo ali é padrão macumba, porque a Assembleia de Deus eu conheço há quase 50 anos. Isso não tem uns 4 anos, 3, 4 anos. Então, meus irmãos, às vezes eu sou forçado a agir de uma forma desagradável por causa dessa corrupção. O sujeito usa o nosso nome para fazer miséria. Na linguagem do apóstolo Paulo, o infeliz se fazia de apóstolo e Paulo dizia para acrescentar aflições às nossas aflições. Hoje o infeliz cria uma igreja para acrescentar males a uma igreja que já está mal das pernas, que já está sofrendo, por causa de uma geração de corrompidos que está dentro dela, trazendo coisa estranha, adotando costumes estranhos, saudação estranha. Indivíduos que foram meus alunos, eu também perdi. Um infeliz que foi meu aluno, minhas alunas, meus alunos, hoje em dia sobe no púlpito da Assembleia de Deus, paz e graça, irmãos. Isso não é saudação, nunca foi a nossa saudação. Tem vergonha de ser assembleano, cai fora, coisa ruim, vai embora, vai para o canto. A nossa saudação, o nosso bom dia era a paz do Senhor, meu irmão. A nossa boa tarde, a paz do Senhor, meu irmão. A nossa boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Isso sempre foi muito agradável para assembleanos convertidos, convictos, conscientes. Eu vou concluir, irmãos. Às vezes eu abro o verbo e solto mais do que devia. Mas aqui, no segundo item desse terceiro tópico, meus irmãos, o uso do tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo, cuida de ti mesmo em primeiro lugar. Cuidar de si mesmo em primeiro lugar. 1 Timóteo 4,16. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua terceira epístola que tudo fosse bem em todas as coisas. 3 João 1:2. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior, que tanto beneficia a mente e o corpo. É muito bom e necessário. E é um conselho santo e sábio da parte do Senhor para nós. O terceiro item aqui é o tempo para a família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixa sua família em segundo ou terceiro plano.
Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para com a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Um dos recursos necessários para a edificação de sua família é o culto doméstico. Este aqui, na grande maioria dos casos, é igual à história do samba brasileiro, o samba lá do homem. O que caviar. Eu não comi, nunca vi, só escuto falar. Hoje em dia só estão falando de culto doméstico. Os pastores falam, mas também não fazem. A grande maioria bate no freire, apedreja o freire. A maioria não faz. Pode ter vergonha de dizer. Eu fiz enquanto meus filhos estiveram na minha responsabilidade. Eu fiz. Eu com a minha mulher, nós temos uma vida de maturidade e dificilmente fazemos alguma coisa em conjunto assim, porque nosso trabalho, nosso tempo é bastante utilizado na igreja, nós nos desencontramos bastante. Hoje eu, apresentando o programa com os alunos na rádio AM, e cadê a irmã Vandira? É o nome da minha esposa. Cadê a irmã Vandira? A irmã Vandira ficou curtindo em casa. Pela manhã, ela foi para a igreja, eu fiquei curtindo vassoura e rodo. Agora, à tarde, eu vim para a igreja e ela ficou curtindo em casa. Não é vassoura e rodo. É outra curtição que ela tinha que fazer. Então, somos só nós dois, os afazeres nos divide assim, e pela nossa edificação, firmeza e atividade, nós não temos aquele horário para o culto doméstico, mas os nossos filhos, nós tivemos. E não era para fazer de conta, não. Era para fazer de fato. Meus filhos. Num dia, um escolhia a leitura, cada um pedia um hino. No outro dia, o outro já era quem escolhia a leitura, quem fazia. E assim por diante. Nós fizemos assim durante o período da formação de nossos filhos. Mas hoje estão falando e botando culpa. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Mas são 24 horas que Deus deu para os ricos e para os pobres. Então, aqui, meus queridos irmãos, esse culto doméstico, hoje, ele é, na verdade, uma instituição falida nas igrejas. Nós admitimos a questão do tempo. O pai tem que sair mais cedo por causa do trânsito. A mãe, às vezes, também vai em outra direção para deixar filhos em escola. E essas dificuldades todas criam algum inconveniente. Mas o maior de todos os problemas é falta de convicção, falta de determinação. Então, ele cita aqui Deuteronômio 6 e 7 e Deuteronômio 11 e 19. Pense nisso, que o conselho de Paulo possa calar fundo em nossa alma. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. 1 Timóteo 5 e 8. Então, é bom cuidar, é bom ajudar, é bom orientar e é bom fazer, e principalmente ser exemplo, que é, para mim, a tarefa mais árdua da minha vida. Foi e é a tarefa de ser exemplo. E muitas vezes eu converso com Deus sozinho e digo, Senhor, não estou sendo hipócrita nisso, não. Senhor, eu não fui hipócrita nessa situação, não, porque eu não me sinto bem ser elogiado. Mas, às vezes, também não vou dizer, não estou com essa corda toda, estou com essa força toda, não. Mas, irmãos queridos, a gente vai fazendo as coisas, Deus vai abençoando, vai operando, alguém vai reconhecendo, e o que eu tenho para fazer hoje e dizer é muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. 50 anos de fé, se encaminhando para 51 anos, 48 anos de ministério do ensino, 20 anos dirigindo igreja,
15 anos de experiência de capelania, 3 anos de capelania educacional e 12 anos de capelania empresarial. Então, essas coisas, só Deus na minha vida. Só Deus mesmo na minha vida. Somente o Senhor. A conclusão. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar e finalmente morrer. Mas agora, em Cristo, somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Meus amados irmãos, é só esta a participação de hoje. Deus abençoe você, Deus te guarde. Você é professor, você é professora, você tem se dedicado, tem vontade? Olha, quem tem vontade tem a metade. Se você tem vontade de fazer a obra de Deus, não descuide. Fala com Deus que Ele dá o seu jeito santo de te introduzir. E a melhor forma de fazer com segurança é não ser introduzido pelos homens, muito embora Deus possa usá-los. É bom, não é confiar. Meu pai é pastor, meu tio é pastor, fulano é e tal. Aí eu vou confiar no taco do fulano, na autoridade do cicrano e nas relações humanas do fulano. Meu amigo, o meu primo trabalha para o pastor fulano, então dá para arranjar uma brechinha, um jeitinho para mim. Não é o caminho melhor para servir o Senhor. Pode até dar certo, mas bom mesmo é quando Deus fala e coloca você no lugar. Deus te abençoe. Eu falo pelos cotovelos e pelos poros. Mas é assim, não sei até quando eu vou falar, mas enquanto tiver voz e vez, é assim. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em tua presença. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, meu Senhor, pelo nosso ofício na Escola Bíblica Dominical, obrigado pelo meu superintendente, obrigado pelos professores, pela nossa congregação. Obrigado, meu Senhor, pelos meus filhos na graça, que são consagrados e dedicados ao teu trabalho santo na Escola Bíblica Dominical, nesta cidade, em vários lugares, meu Senhor, onde eles estão trabalhando para ti, meu Senhor, com gratidão e graça. Senhor querido, abençoa a tua igreja em toda a terra, manifesta o teu poder, dá-nos a tua proteção, a tua bênção. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima semana com a nova contribuição aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.